Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos. Estamos hoje aqui eu, Carlos e o Bruno, para dar sequência aí, né, na trilha de ecossistemas e a gestão de terceiros, né, para falar hoje um pouquinho de segurança e privacidade de dados, obviamente relacionado aí a esse universo, né, de gestão de terceiros e toda a complexidade que isso traz, para a gente abordar alguns pontos que nós entendemos aí como relevantes e que pode ajudar aí vocês a entender um pouquinho esse cenário e por que não até conhecer um pouquinho melhor do ambiente e tentar aplicar isso na empresa e claro, tirar dúvidas e eu acho que vai ser um grande bate-papo aqui. Então, muito obrigado pela presença, né? Então, acho que, para começar, acho que é uma visão importante aqui que a gente gostaria de trazer, esse cenário, né, de privacidade é diferente de segurança. Não é a mesma coisa, né? Segurança de dados e privacidade de dados são coisas diferentes. Claro que existe aquele momento de interseção, né, onde sistemas se conversam, mas a segurança de dados eu posso falar com muito mais propriedade, o Bruno é especialista aí no tema de privacidade de dados, né, mas segurança de dados diz respeito de fato à implementação de diversos controles, né, não só controles tecnológicos, a gente vai falar um pouquinho durante a nossa conversa, mas também controles de processos, controles de pessoas, né, cultura, conscientização de times, de estruturação, de gestão de contratos, quem tem conhecimento, comunicação, tem muita questão de comunicação com terceiros, né, visando, obviamente, evitar o vazamento de dado, um tratamento indevido de algum tipo de dado, né? Seja ele dado pessoal, com um grande foco em LGPD que a gente tem nos dias de hoje, sejam dados corporativos, né? Não necessariamente dados dados pessoais, né? E existem diversos controles aí que a gente pode implementar, e a gente vai falar durante a nossa conversa. Interessante. Bom dia a todos aí, obrigado, como o Carlos agradeceu, né, a presença de todos vocês. Sem dúvida, vocês fazem a diferença aqui, né, nesse nosso encontro. Com relação a esse ponto, né, que nós trouxemos aí nesse primeiro slide, é interessante que, sob a ótica da privacidade, os principais, vamos dizer assim, violações de privacidade, elas são permitidas pelos próprios usuários, não são falhas de segurança, né? Quando você tem aí no seu celular aqueles diversos aplicativos que pedem acesso, enfim, que você não conhece a política de privacidade, existem vários acessos dessas empresas a dados pessoais, né? A informações de cunho pessoal que você, por até desconhecimento dessas políticas, você permite. Então, foi interessante essa visão, porque em que pese a privacidade estar bem relacionada com a proteção de dados, nem sempre a violação da privacidade ela tem relação com uma falha de segurança, apesar disso ser complementar. E complementando aí o que o Carlos trouxe nessa abertura, a privacidade, qual que é o nosso foco? É devolver às pessoas o direito por suas informações pessoais, né? Como que as empresas, elas manipulam informações pessoais, seja dos seus colaboradores, seja dos seus fornecedores, parceiros, pessoas físicas, ou até mesmo em empresas B2C, dos seus consumidores. Então, é interessante a gente, apesar das matérias, elas terem uma relação, né, muito íntima, uma vez que muitas violações ocorrem de falhas de segurança, para nossa surpresa, né, a maioria das violações que ocorrem em privacidade, são permissões dos próprios usuários. Decorrem de permissões dos próprios usuários. Isso como o Bruno comentou, né? Acho que a gente vai abordar bastante isso nos próximos slides, mas muitas notícias acabam saindo e ganham notariedade aí, né?
porque, de fato, se a gente pensar em usuários maliciosos, né, sejam internos ou externos, que visam ter acesso a esses dados e expor e extorquir as empresas, eles vão em grandes bases, né, em lugares, em sistemas, normalmente, que existe um grande volume de dados, onde ele vai conseguir, através desse sistema, ter acesso, de uma única vez, a um volume muito alto. E isso é um dos pontos importantes aí para a gente ter essa definição aí de criticidade do terceiro, né, do sistema terceiro, não, às vezes nem um sistema, né, mas de uma empresa que tem acesso a informações dentro da nossa empresa, né? Então, que é a questão de volumetria. Então, é um ponto bem importante aí que a gente vai abordar também. Aí aqui a gente traz uma outra visão, né, que eu acredito que é exatamente essa, como eu comentei, essa interseção aí entre segurança da informação, né, proteção de dados, e privacidade de dados, que visa, de fato, entregar os dados protegidos, né, que essa transação, o tratamento desses dados ocorra de uma maneira segura, né. Então, dentro do leque aí de segurança da informação, de controles, a gente tem toda a parte de criptografia, controle de acesso, uma boa classificação da informação, né, a gente, de fato, identificar o que é sigiloso, o que não é. É importante que a gente entende que a informação tem um ciclo de vida, né, então muitas vezes ela nasce como confidencial, então passa todo o processo, enfim, é inerente à empresa, e ela pode morrer como informação pública, né. Então, entender esse ciclo de vida da informação para proteger, aplicar controles de acordo com o momento que a informação está passando, né? Então, toda a parte de segurança de rede, monitoramento contínuo, gestão de incidentes, são controles, obviamente não extensivos aqui, né, mas que ajudam a criar um cenário suscetível para que o dado não seja vazado, não seja acessado de maneira indevida, né? E aí tem todo o leque aí de atividades de privacidade de dados que complementa isso. Sim, é interessante, porque apesar de já existir em algumas empresas a cultura de segurança da informação, houve a necessidade, né, no aumento aí do uso das vias digitais. Então, e a gente está passando por isso agora nesse momento, né, de virtualização até mesmo do trabalho e das relações devido à pandemia. Houve a necessidade do Estado criar legislações específicas para proteger a privacidade das pessoas que estavam muito expostas, que está muito exposta. E dentro dessas legislações, alguns pontos são, vamos dizer assim, são pontos de interseção de várias legislações, né, são pontos comuns dessas legislações, tanto da GDPR na Europa, quanto da própria LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, quanto de outras legislações no Uruguai, Argentina, na África do Sul, o CCPA na Califórnia, nos Estados Unidos. Essas legislações, elas começaram a trazer um olhar para que esses dados protegidos, sobretudo, sejam os dados pessoais. Então, essas legislações, elas trouxeram alguns requisitos. A gente colocou aí o primeiro, roupa, né? O que é esse roupa? As empresas, elas vão precisar, a partir de agora, de conhecer, de registrar esse ciclo de vida do dado que o Carlos informou, num documento. E esse documento, ele vai trazer exatamente quais são os titulares de dados pessoais, como que esse dado é coletado, como ele é armazenado, como ele é acessado, com quem ele é compartilhado, e qual a finalidade do uso dessa informação. Isso por quê? Porque, apesar de não existir, em alguns casos, um incidente de segurança da informação, havia, por parte de várias empresas, o uso do dado pessoal, da informação pessoal, da informação de pessoas físicas, de forma, vamos dizer assim,
de uma forma adicional ao que, no primeiro momento, esse dado foi coletado. Então, por exemplo, né, você como consumidor, você compartilhava o dado, os seus dados pessoais, seu nome, seu RG, para fins de cadastro, para a compra de um produto, para nota fiscal, né, para sair uma nota fiscal, ser emitida uma nota fiscal com seu nome, e quando você menos esperava, esse dado estava sendo compartilhado com uma empresa de call center, enfim, para fins de marketing, que você, inclusive, não sabia ou não tinha autorizado. Então, esse primeiro controle aí, esse ROPA, é exatamente para as empresas documentarem o que elas fazem com os dados pessoais e limitar isso a uma finalidade específica. E aí, ao lado desse quadradinho aqui do ROPA, a gente trouxe as bases legais. Porque a partir de agora, vai ser importante a empresa não só documentar o ciclo de vida desse dado pessoal, mas atrelar esse ciclo a uma base legal. E aí nós temos, na legislação brasileira, 10 bases legais que vão permitir o processamento desse dado. Só para vocês terem ideia da importância de se ter esse controle, na Europa, o segundo, que já é a lei já estava vigente há mais de 2 anos, nós temos o segundo motivo de multas, né, de penalidades para as empresas, é o uso das informações pessoais para finalidades que não tem nenhuma base legal. Ou seja, a empresa ela coleta o dado para um cadastro e utiliza para um e-mail marketing sem autorização das pessoas. Tá? Eu acho que não é diferente, né, Carlos, aqui no Brasil. A gente, eu tive a surpresa esses dias, tive a surpresa de ter, eu mudei de provedor de internet, e aí eu fiz a requisição num dia, e eu passei 4 dias recebendo ligações de outros provedores me oferecendo serviços. Então, essa coincidência não é à toa, né? Pode falar. Não, eu ia citar alguns exemplos que eu acho que são bem interessantes aí nesse ecossistema de terceiros, né? Então, é muito comum a gente encontrar durante os projetos, né, trazendo aqui o foco para essa caixinha aqui de controle de acesso, né? Então, é muito comum quando a gente pensa em tecnologia, em segurança da informação, em terceiros, hoje em dia está muito comum a questão de software como serviço, né? Então, a gente sempre pensa muito em sistemas web que a gente vai acessar, fazer algum tipo para ajudar em alguma atividade da empresa, né? Então, quando a gente pensa em controle de acesso, é muito comum a gente encontrar isso, um controle muito descentralizado dentro das empresas. Normalmente, o time de segurança, o time de tecnologia tem a gestão dos principais sistemas corporativos, um ERP, o AD da empresa, um banco de dados específico, né? Mas muitas vezes eles não têm uma visibilidade e controle de todos os sistemas da empresa, né? Isso fica descentralizado. Então, quem faz o controle de acesso de determinados sistemas é a área de negócio. Às vezes é até o próprio terceiro, né? Então, se vocês não tiverem assim, um fluxo de gestão de acessos e controles de acesso muito bem desenhado, definido, e não só isso, né? Uma classificação, identificação dos sistemas existentes na empresa, é muito fácil ocorrer algum tipo de incidente no sentido de alguém foi desligado da empresa, mas não faz parte do dia a dia da pessoa da área de negócio, solicitar a revogação de acesso para o terceiro, né? Ou às vezes até o terceiro tem acesso a um sistema da empresa e a pessoa é desligada e o terceiro contrata um outro para o serviço continuar. Como é a comunicação do terceiro para você, né? Para que você faça essa gestão, remova o acesso do funcionário anterior e conceda um novo acesso, né? Então, quando a gente fala desse gestão de controles de acesso, é um ponto extremamente importante, principalmente porque hoje em dia, como eu comentei, né, tudo é sistema web, né? Então, a pessoa de qualquer lugar vai acessar, ainda mais no momento que nós estamos vivendo,
com a descentralização do trabalho, né? Ninguém está mais ali limitado ao escritório, então é um aspecto muito importante, né? E não só isso, quando a gente fala, por exemplo, de criptografia, né? Transferência de dados. Então, muitas vezes a gente acaba, por necessidade de negócio, aí obviamente tem toda a análise daquilo que deve ser um foco muito, muito grande com privacidade, inclusive, né? Daquilo que deve ser passado para o terceiro, né? Muitas empresas não fazem esse trabalho e acabam passando tudo, né? Ao invés de fazer esse trabalho dentro de casa, de entender o que o terceiro de fato deve ter acesso, para que a operação continue rodando, então eu vou passar tudo. E isso, obviamente, é um risco altíssimo, né? Como o terceiro trata isso? Onde ele armazena isso, né? Será um exemplo que a gente sempre passa assim, só para materializar o risco, né? Imagina que, sei lá, um desenvolvedor recebeu uma base de código de dados e armazenou no notebook dele, e porventura, sei lá, ele pegou um Uber, foi assaltado, alguma coisa, e perdeu esse notebook. Será que está criptografado? Qual o controle sobre esses dados? Né? Os dados que são nossos, né? São dos nossos usuários, né? Então, são temas que a gente tem que entender sob a ótica do terceiro, né? A gente faz todo o trabalho dentro de casa, implementa controles, processos, tecnologias dentro do nosso ambiente, mas uma vez que isso ultrapassa a nossa fronteira, né, de gestão do ambiente, como nossos terceiros fazem isso? Então, eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita e acho que a gente vai tratar um pouquinho disso também. É interessante que a gente, exatamente, quando foge dessa nossa gestão, né, quando vai para o terceiro, e aí, voltando ali naquelas caixinhas, então as legislações de privacidade, elas estão exigindo vários requisitos. A gente falou do ROPA e da base legal, e aí tem os relatórios de impacto, e as políticas de privacidade e o atendimento aos direitos dos titulares. E aí não adianta, por exemplo, todas essas exigências legais aí da nossa Lei Geral de Proteção de Dados estarem sendo executadas pela sua empresa, se nesse momento que o Carlos falou de compartilhamento, de acesso aos sistemas, aos terceiros, você não conhece a forma que o seu terceiro lida com a privacidade. Então, e aí entra tanto não conhecer as medidas técnicas que esse terceiro ele implementou, e aí bem com foco na segurança, e nem muito menos saber se, por exemplo, né, como que esse terceiro ele lida com a privacidade dos seus clientes? Ele utiliza os dados dos seus clientes para quê? Para qual finalidade? Então, a gente trouxe esse slide, ele vem, de certa forma, ele resume os principais controles das duas áreas, que muitas empresas já estão fazendo o dever de casa, mas quando traz o olhar para o terceiro, né, não consegue ter ciência se os dados realmente permanecem protegidos. Exato. E eu acho que aí para embasar isso tudo, a gente coloca justamente esse tema aí de privacidade by design, by default, né? Eu acho que é um tópico que está sendo muito abordado também, principalmente por conta da LGPD, né? Que eu acho que é essa preocupação, né, de não só dentro de casa, né, nesse escopo, né, nesse ambiente interno, vamos dizer assim, que exista essa preocupação de considerar a segurança, a privacidade, no momento da concepção de novos contratos, né, de seleção, de fato, de novos fornecedores, né. Obviamente tem toda a questão, todo um trabalho que tem que ser feito com contratos legados, né, já existentes, com terceiros que já estão dentro de casa, mas é muito importante que um processo seja desenhado e implementado com foco em segurança e privacidade, para que novos fornecedores entrem já com controles mínimos exigidos pela empresa, né? Então, é um ponto muito importante. E aqui, eu acho que é mais uma visão que traz exatamente isso, né? Se a gente pegar os dois principais riscos aí, com foco em privacidade,
que é a questão do vazamento do dado, né, e do tratamento indevido, né, como o Bruno comentou, a questão de não ter uma base legal, ou solicitar para o dado por um motivo e utilizar para outro, né, que tipo de controle a gente pode implementar, qual é o guarda-chuva de controles que a gente pode implementar para proteger, para evitar que isso aconteça, né? Então, novamente, né, eu acho que isso aqui não, óbvio, claro que não é uma lista extensiva, né, mas para deixar claro que não adianta a gente implementar dentro de casa, se quando ultrapassa essa barreira, a barreira do terceiro, se a gente não tem a visibilidade e um processo definido para garantir que os nossos terceiros também façam isso, né? Eu acredito que um ponto bem importante, né, que a gente fala, obviamente, quando a gente fala em privacidade, tem toda a parte de compliance com leis, regulamentações, né, não só com a LGPD, mas existem outras, empresas da área financeira com Bacen, então, PCI, então existem diversas normas, leis, regulamentações que precisam ser atendidas. Mas quando a gente pensa em segurança, nem sempre atender essas normas, leis e regulamentações torna um ambiente seguro, né? São controles mínimos exigidos por essas leis, normas e regulamentações. Mas qual é a régua que a sua empresa quer ter, né? Será que é o suficiente? Será que vocês precisam de um nível de maturidade, um nível de segurança maior em determinados assuntos, né? Ou atender essas leis, normas e regulamentações é o suficiente, né? Então, nesse aspecto, tem um ponto interessante, né? Falando em privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela não entra no detalhe de quais são os requisitos mínimos de segurança. E por que isso? Exatamente, essa imagem é perfeita, porque o risco, né, o risco cibernético, enfim, a inteligência, vamos dizer assim, né, dessas pessoas que vêm para fraudar a segurança, ou que vem trazer riscos, é sempre maior. Então, em que pese, né, a legislação, se ela trouxesse aí a diretrizes específicas, ela ia ficar desatualizada muito rápido. Então, ela exatamente por isso, porque toda legislação, por mais que ela tente trazer os riscos, atualizar, ela sempre vai ficar defasada, porque a inteligência aí dos fraudadores, né, e o próprio uso da tecnologia vai evoluindo. Então, a visão da empresa eu tenho que estar compliance, mas acima disso, o que eu preciso fazer para estar seguro? Né? Porque nem sempre os controles mínimos exigidos pelas legislações, eles dão conta de colocar a sua empresa em segurança. Exato, e a velocidade, eu acho que dos controles e das ameaças, principalmente com foco no âmbito cibernético, né, são muito mais velozes, são muito mais ágeis que a evolução de uma lei, de uma nova regulamentação, que também está em constante evolução, né? Eu acho que no Brasil, nos últimos anos aí, diversos exigências estão sendo feitas, né? Mas é claro que o ambiente de tecnologia acaba sendo muito mais ágil, né? Novas vulnerabilidades são criadas a todo momento. Então, não adianta, muitas vezes, a gente somente atender determinadas diretrizes, controles que são exigidos. A gente tem que pensar em, de fato, ter um ambiente seguro para evitar que os principais dados, aquilo que a gente venha a identificar como a nossa, que a gente chama de joia da coroa, né, o que nossos parceiros críticos, parceiros que atuam com a operação crítica da empresa, né, que evitem, de fato, um tipo de vazamento ou de tratamento indevido. Né? Só complementar nessa parte, né, o contrato tem um papel muito importante, porque você consegue no contrato colocar aí requisitos a mais, né, que às vezes a legislação não prevê. Então, é bem importante nos contratos com esses terceiros,
você determinar, você como contratante, né, a empresa contratante, determinar o que é requisito para ela. Às vezes vai ser um pouquinho acima do que a legislação pediu. Perfeito. E aí é um ponto que a gente sempre tem visto, né, em alguns projetos, né, e é aquela questão, quando eu terceirizo, eu eximo de responsabilidade, né, com relação a esses riscos, e aí a gente trouxe aqui em especial, né, uma regulamentação do Bacen, que fala que a instituição contratante ela é responsável pela confiabilidade, integridade e disponibilidade daquelas informações. Isso é muito interessante porque muitas empresas, elas esquecem, elas não tratam realmente, elas não entram, né, no viés da segurança da informação, da privacidade dos seus parceiros. E isso significa todo o risco assumido pela própria contratante. Inclusive, na LGPD, nós temos dois agentes de tratamento, dois polos, que são os controladores e os operadores ou processadores. E sobre o aspecto de responsabilidade, né, o artigo 42 dessa legislação, ela é bem clara, que ambos agentes de tratamento têm responsabilidade sobre eventuais danos. Então, quando eu terceirizo, apesar de entregar ali vários dados para aquele operador, enfim, e não ter tanto controle, a responsabilidade permanece comigo, permanece com a empresa contratante. E é interessante que nós temos duas responsabilidades aí. Responsabilidade objetiva, né, que é a responsabilidade exata pelo dano que eu causo, e a solidária. E o controlador, ele é solidário a tudo que o operador faz. Então, quando você terceiriza atividades que tenham tratamento de dados pessoais, você está assumindo o risco de segurança dessas informações e o risco de privacidade, tá? E o operador, muitas vezes, nós podemos aqui ter clientes, colegas, que a atuação da empresa é de operação, né, que trata dados de clientes. É muito importante também você delimitar quais são as responsabilidades de cada um desses polos. Por quê? Porque quando você trata dados de um cliente, né, trata dados de uma empresa contratante, que contratou os seus serviços, você precisa seguir de forma restrita aquelas finalidades, aqueles objetivos que foram determinados para você. E se isso não está escrito, né, se isso não está alinhado em documento, em contrato, enfim, você está assumindo um risco, inclusive, de se tornar responsável objetivamente por tudo que o controlador também faz. Então, esse ponto, Carlos, é um ponto que a gente, na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, é bem sensível, porque na maioria dos projetos que nós temos atuado, as empresas não têm contratos de processamento, ou seja, eu te contrato, eu contrato a sua empresa para prestar um serviço para mim, mas eu não determino quais são as responsabilidades de cada um, e eu não tenho controle, ou pelo menos eu não te direciono os limites de como você vai tratar essas informações. Então, é um ponto bastante sensível, que a gente entende que na questão de gestão de terceiros é muito importante as empresas se atenarem, né? É o que a gente costuma chamar a questão de responsabilidade compartilhada, né? Então, a gente... E trazendo de novo o exemplo de nuvem, que eu acho que, assim, pensando em tecnologia, em segurança da informação em terceiros, de fato é um ponto extremamente importante, né? Hoje, a gente sabe que muita infraestrutura está na nuvem, né? Está no ambiente da Microsoft, no ambiente da Amazon, né? Na AWS. Então, mas não adianta a gente pensar que uma vez que a gente subiu os nossos sistemas, os nossos processos em ambientes de nuvem,
pronto, estou seguro, né? Botei um grande player de mercado, fiz uma seleção de uma empresa que de fato tem controle de segurança e é muito bem reconhecida, né? Estou seguro. Não é bem assim, né? Porque, de novo, é o conceito de segurança compartilhada. Até onde vai a responsabilidade pela implementação e monitoramento de controles por parte do terceiro e onde é responsabilidade nossa, né, de implementar e monitorar controles também. O exemplo clássico que a gente utiliza, então, vamos supor, então subi um sistema lá na Microsoft, na Amazon, e ele tem toda a questão de firewalls e configurações de proteção de rede e tudo mais. Mas eu subo o meu sistema e coloco a senha do meu sistema como admin e a senha 1234. É responsabilidade da Amazon isso? Não é. É da Microsoft? Também não. É responsabilidade nossa, né? Então a questão é responsabilidade compartilhada, mas o risco dos dados vazados é nosso. De novo, a gente não, o fato de estar terceirizando, subindo isso no ambiente deles, não exime a nossa responsabilidade, né? Então é muito importante a gente pensar nisso, né? O que é responsabilidade do terceiro, aplicar e manter de controle de segurança, e o que é responsabilidade nossa, né? Sim. A gente teve num projeto um compartilhamento, um caso curioso, né? Um cliente contratou uma empresa para gerir um evento com uma grande quantidade de inscrições, né? Milhões, aí, milhares de inscrições. Mas ela não tinha, e aí ela trocou de fornecedor. E esses dados, ela não tinha as regras corretas, né? Não tinha um contrato de processamento, de como seria o descarte, de como que seria, por quanto tempo o armazenamento, e se terminasse o contrato, esses dados seriam devolvidos. E acabou que essa empresa que foi contratada como operadora, ela acabou depois se tornando uma concorrente e utilizando os dados que foram compartilhados no primeiro evento desse cliente. Então, inclusive até na questão do negócio, né? E aí, olhando para a classificação das informações, como que eu estou compartilhando e qual informação eu estou compartilhando? Eu, por ser dono dessa informação, por ser o controlador dessa informação, é meu cliente, é o meu dado, o dado do meu cliente, eu preciso aí ter de forma clara as regras do jogo, né? Inclusive colocando limites aí para quando os contratos terminarem, ter a devolução desses dados, né? Exato, e aí entra a gente chama aí do ciclo de vida, né, desse relacionamento com terceiros, né? E aí, obviamente, é um tema muito mais amplo, né? Não apenas com foco em privacidade ou com foco em segurança da informação, com segurança dos dados, mas em qualquer outro tema que a gente queira, de fato, auditar ou garantir que o terceiro implemente, né, tenha algum processo, algum controle, algo que venha trazer benefício, que venha proteger nossos dados, nossa reputação, enfim, que seja, né. Então, toda a questão de planejamento, né, que a gente chama dessa desenvolver planos para gerenciar esse relacionamento com terceiros. Então, vai desde de definição de responsabilidades. Então, obviamente, toda a parte de definição de contratos, de cláusulas legais, vai estar lá com o time de legal, de jurídico, né? Quem vai ser responsável dentro da nossa empresa para monitorar temas relacionados à segurança da informação, à tecnologia? Será que o time de TI de segurança pode absorver isso? Será que existe algum time de auditoria interna com conhecimento específico em temas técnicos, né? Por toda a parte de seleção, né? De fato, a realização do diligence dos terceiros, né? E não só isso, mas identificar quem de fato merece a nossa atenção, né? Então, fornecedores que a gente entende como fornecedores de baixo risco, claro que a gente vai ter todo um processo muito mais simplificado, né, que não vai onerar nosso time para estar monitorando e auditando esse terceiro. Mas terceiros que a gente vem a considerar como terceiros críticos para o nosso negócio, né? Então, toda a parte de realização desse triagem, mapeamento, revisão de políticas e procedimentos, né, do terceiro, evidências relacionadas a respostas.
Então, é um processo muito amplo e que não adianta apenas a gente criar pensando em segurança da informação, né, de criar um checklist lá com alguns controles que a gente venha a exigir, ou até mesmo colocar em contrato lá, se a gente não vai ter uma estrutura por trás para garantir que as respostas estão de acordo, né, dependendo, será como eles vão evidenciar essas respostas, né, para garantir o monitoramento, para garantir que determinado plano de ação, né, então, vamos supor que tem algum controle específico que a gente solicitou, e o terceiro, de fato, respondeu, eu não tenho, mas, sei lá, tem um plano de ação para implementar isso daqui a um ano. É um risco que a gente está disposto a assumir? Ok, vamos seguir, mas quem vai monitorar isso? Quem vai, durante esse período de um ano, garantir que esse terceiro está implementando e está colocando o controle em place, né? Então, são diversos temas aí, uma estrutura que tem que ser montada para garantir que esses controles, de fato, sejam implementados, né? E um ponto muito importante aí, eu acho que é essa questão de rescisão, né? Então, como a finalização de algum contrato, né? Exato. Essa questão da frequência, né, é interessante que esse está aí, né, no momento da contratação, na ocorrência de mudanças e de forma periódica. E aí, se a gente pensar na frequência, na questão da mudança, agora com esse rompimento aí de legislação, né, a vigência da LGPD agora esse mês, é um ótimo momento para você avaliar os seus terceiros sob a ótica de privacidade. Né? E no viés de contratação, entra no Privacy by Design, né, by default, que é exatamente, olha, eu já vou pensar na contratação avaliando segurança e privacidade. Então, é bem interessante, já mitiga o risco já na entrada, né, daquele fornecedor no seu rol ali de terceiros. Exato. E nesse momento aí na última fase, né, de fato, uma rescisão de algum contrato, imaginando que seja um terceiro que tinha acesso a um grande volume de base de dados da empresa, né? Como ele vai expurgar esses dados das bases dele, né? Como ele vai garantir que esses dados, de fato, foram deletados, foram excluídos e que ele não tem mais acesso a isso, né? Então, é um ponto muito importante também que exista, primeiro, acho que uma validação jurídica, né? Acho que para garantir que isso vai acontecer, e controles, processos, procedimentos para também monitorar e garantir que isso foi feito de uma maneira segura e que não vai ter algum meio dele reverter e voltar a ter acesso a esses dados, né? Ok. Bom, aqui é interessante que nós trouxemos aí boas práticas, né? Essa questão contratual, ela é, sem dúvida, importantíssima, porque no contrato você consegue, de alguma forma, limitar as responsabilidades, trazer ali, fixar, né, as finalidades que aquele terceiro vai poder utilizar esses dados, essas informações, vai poder colocar também a questão aí do descarte, do armazenamento, desses controles mínimos de segurança. Então, o contrato é muito importante nesse momento, inclusive para proteger também aquele prestador de serviço que opera dados em nome de alguma outra empresa. Por quê? Porque ali, estando definido ali os requisitos, né, as diretrizes pelo controlador, pelo dono daquele dado, se você segue de forma coerente, enfim, está em compliance com aqueles requisitos que ele determinou, você não tem solidariedade na responsabilidade. Então, sob a ótica de proteção de dados, o contrato ele tem um papel fundamental para que você estabeleça essas limitações entre agentes de tratamento. Para vocês terem uma ideia, na GDPR, né, inclusive obrigatório ter esse contrato entre quem controla e quem processa dados. No caso da LGPD, ainda não é um requisito obrigatório legal, mas é uma boa prática que eu aconselho a todas as empresas. Por outro lado, as questões das políticas e treinamentos.
o seu terceiro, né, aquela empresa que presta serviço, ela está alinhada com a sua política, é também uma boa prática. E você disponibilizar treinamentos, lógico, proporcionais aí ao risco desse terceiro, proporcionais até mesmo a extensão do trabalho, né? Mas você disponibilizar treinamentos para os terceiros também é uma forma de você garantir aí o accountability, enfim, as responsabilidades. E, por fim, para aqueles terceiros, e a gente vai até entrar com mais detalhes nos próximos slides, que vocês entendem que representa maior risco, que o olhar tem que ser um pouquinho mais, um olhar mais dedicado, aí para esse sim, realizar até mesmo rodadas aí de utilities, para garantir que tanto que foi previsto nesses contratos, nessas políticas, estão sendo cumpridos. Bom, e aí a gente trouxe essa pergunta, né? Você sabe quem são os terceiros, como eles tratam os dados compartilhados? E aí a gente traz de forma mais prática como que a gente, uma sugestão mesmo, de como que você pode classificar, ter um escopo mínimo aí para fazer esses critérios de avaliação para uma matriz de due diligence. Então, o primeiro tópico aí é a sensibilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz duas classificações, o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Para essa legislação, deve existir maiores controles para aqueles dados considerados sensíveis. E aí temos dados de saúde, dados sobre filiação sindical, enfim, opinião política, questões religiosas. E aí, olhando um pouco também para a classificação das informações sobre a ótica aí do negócio, né? Já não mais em privacidade, mas em segurança das informações, para aquelas informações que foram classificadas como confidenciais, estratégicas. Então, esse é o primeiro ponto, você identificar quais são os terceiros que tratam dados sensíveis ou com uma sensibilidade maior. Em relação Desculpa, Bruno. Em relação à sensibilidade, assim, eu acho que também pensando lá na triade, né, de segurança da informação, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, né, a gente pensar também, entender qual o caminho crítico aí de fornecedores na operação do negócio, né? Então, será que tem algum fornecedor, será que tem algum terceiro que se ele passar por algum problema, por algum incidente, vai impactar diretamente na minha operação? Então, nessa questão de sensibilidade, é importante levar isso em consideração também. Bacana, é verdade. E aí a gente entra no volume também, né? Porque a questão da sensibilidade da informação e também o volume. Você também olhar para aqueles terceiros, aquelas empresas contratadas que tratam alto volume de dados em nome da contratante. Também é outra forma, outro critério para você fazer essa avaliação. E em terceiro, né, a gente traz aí a questão das regulações e leis que aquela empresa está sujeita. Então, a depender do fornecedor, ele pode estar sujeito a algumas regulações específicas, legais. Isso também é um motivo de você considerar aí no escopo dessa definição de critérios. Isso. Você ia falar alguma coisa de volume? Isso, em relação ao volume, obviamente, né, que tem toda essa questão, a priorização que a gente vai dar para um sistema que armazena, sei lá, 100 dados pessoais, sigilosos que seja, um e outro que armazena 1 milhão de dados, a criticidade é outra, né? E não só isso, mas como esse volume está exposto, né? Será que ele está exposto para a internet? Será que ele não só é acessado de maneira interna no nosso ambiente, ou no ambiente do terceiro, né? Então é importante, quando a gente pensar em volume, fazer esse link também, né, com exposição. Então, será que é um sistema web que qualquer um pode acessar, ou é um sistema web que é protegido por uma VPN, por um tipo de duplo fator de autenticação, enfim, né? Quando a gente pensa em volume, é muito importante pensar em exposição também. E a questão das leis, né, regulação, às vezes aquele terceiro já está descumprindo a regulação que ele está sujeito. Então,
É importante você avaliar, ele vai acabar atraindo uma fiscalização e ali vai ter os dados da sua empresa, né, sujeitos ali a essa fiscalização. Bom, depois de classificado, né, depois de ter esses critérios aí de avaliação, a gente trouxe esses 3, mas não, você pode escolher outros e acrescentar mais controles. É interessante você classificar esses fornecedores dentro dessa análise, para atribuir criticidade ao fornecedor. A gente recentemente teve, até mesmo foi uma interseção entre a privacidade e segurança, a gente teve um projeto que o cliente ele estava sofrendo de uma due diligence, ele estava exposto a uma due diligence, onde os critérios eram iguais para todos os fornecedores. Isso não é interessante. Por quê? Você acaba trazendo critérios muito elevados para um determinado tipo de fornecedor, que ele nem mesmo na atividade dele ele está exposto àqueles riscos. Então, é importante você quantificar esses riscos por fornecedores, né, agrupando ali fornecedores de extrema criticidade, de baixa criticidade, para que você, na due diligence, seja proporcional a essa criticidade, né, nos critérios de avaliação. Perfeito. Eu acho que, assim, não adianta também criar um processo que não vá trazer um resultado real, né, para a empresa, né? Então, assim, a gente criar um checklist de segurança da informação gigantesco, com níveis de exigência extremamente altos, para uma empresa que é um data center, que é uma multinacional, que tem, assim, recursos e capacidade de implementação, é uma coisa, né? Mas quando a gente leva essas mesmas exigências para uma empresa de pequeno porte que tem algum tipo de prestação de serviço que não necessariamente tem acesso a dados pessoais, a um alto volume ou a sistemas críticos, é uma outra visão que eles vão ter desse checklist, né? Então, muitas vezes pode acontecer, inclusive, a pessoa não ter um time responsável para responder isso, e quem vai responder é, sei lá, uma pessoa da área de negócio que não tem nem conhecimento, e, sei lá, vai responder de qualquer jeito, entendeu? Será que você tem um processo para validar essas respostas? Será que esse cliente, esse tipo de fornecedor, vale fazer esse mesmo formulário, ou será que é uma coisa muito mais simples, mais simplificada e com temas mais específicos, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração também. Excelente. E aí, a partir, né, dessa classificação, né, você quantificou quem é extremo, e aí, igual o Carlos mesmo citou, né, você teve controles personalizados para essas classes de terceiros, e aí sim você faz uma análise, né, aí você consegue enviar ali que seja um questionário, enfim, algumas solicitações de evidência, que você vai conseguir tornar isso de forma mais qualitativa para quem você precisa aprofundar. Por quê? E aí entra o contrato, e aí entra a due diligence. Para alguns fornecedores, vai bastar um aditivo contratual, ou até mesmo esse contrato de processamento muito comum em privacidade, para que você corrija alguns pontos, né, que você identificou ali na due diligence, e para outros não, realmente você vai precisar de solicitar um plano de ação, uma pesquisa mais aprofundada, realizar a due diligence de forma a realmente investigar e auditar, inclusive, em alguns casos específicos. Legal. E aí, eu acho, entrando fazendo o link com essa questão, né, também tem muitas vezes a preocupação de querer criar um questionário do zero, né, de reinventar a roda muitas vezes, né. Então, hoje existem diversos questionários de mercado já, né, que trazem uma série de questionamentos e controles pensando em terceiros, né, desde formulários específicos para ambiente de nuvem, formulários específicos para infraestrutura crítica, para ambiente de rede, né. Então, já existem formulários que podem ser utilizados como um guia para elaboração de que faça sentido para a sua empresa, né. E aí entra, de fato, essa questão de questionários customizados, né.
como a gente citou, a ideia é que existam algumas opções de questionário. Um questionário mais complexo e mais robusto e que eleve, de fato, o nível de maturidade, né, de exigência. Um questionário talvez mais padronizado, com um nível médio para determinados fornecedores, e questionários simplificados, com controles essenciais, visando uma empresa que muitas vezes não tem uma infraestrutura que vai entregar para você, de fato, aquilo que você vem exigir, né? E, obviamente, isso tem que ser definido naquele momento de planejamento, de mapeamento e triagem desses fornecedores, né? Para que a gente entenda quem deve receber cada tipo de formulário. Não só isso, como a gente comentou, então toda a parte de validação e coleta de evidências, principalmente para aquilo que a gente classificou como fornecedor crítico, né? Então, eles foram lá, responderam, mas para a gente é um fornecedor tão crítico, talvez que possa ter impacto operacional na nossa empresa, que é importante que a gente valide a resposta, que eles evidenciem, muitas vezes até a gente faça algum tipo de auditoria presencial, física, né, no ambiente deles, né, para garantir que os controles estão implementados e que são eficazes, né, que funcionam de fato. Então é um tema que tem que ser levado em consideração principalmente para fornecedores críticos, né. E, obviamente, a questão do plano de ação. Como a gente vai acompanhar, porque é fato, né, a gente não vai mandar esses questionários e certamente não vão ser todas as respostas positivas, né? Todos vão dizer que tem tudo implementado, né? Vão ter fornecedores que não vão ter determinados controles implementados. Seguindo a linha de raciocínio lá do ciclo de vida, né, se tiver dentro de um nível aceitável de risco que a gente decida, não, ok, entendo que ele não tem, mas ainda assim vou manter ele como meu fornecedor, ok, mas qual o plano de ação para ele implementar esse controle? Quanto tempo a gente vai solicitar, vai exigir muitas vezes, né, assim, dentro de um ano, você não implementar, então eu vou buscar um outro fornecedor que me atenda, né? Então, é ter o processo, uma equipe com conhecimento e que possa acompanhar essa questão do plano de ação de implementação dos controles dentro dos terceiros, né? E aqui um exemplo, obviamente com foco em segurança da informação, né? São algumas atividades que não só o questionário, né? Então o questionário às vezes é uma ferramenta utilizada para fazer essa garantia e auditoria de terceiros, a validação, como eu comentei, a validação de evidências, visitas presenciais, mas muitas vezes a gente pode solicitar que uma auditoria externa faça esse trabalho, que o próprio fornecedor contrate uma auditoria externa e nos entregue um relatório aí de riscos, né, de quais são os controles implementados, uma questão de monitoramento contínuo da marca, daquele fornecedor, scans de vulnerabilidade dentro do ambiente de plataformas e de sistemas do fornecedor, testes de invasão. Então, são algumas atividades que a gente pode, com foco em segurança da informação, que a gente pode solicitar, a gente pode exigir que determinados fornecedores possuam. E aí uma visão um pouquinho daquilo que a gente vem comentando, né? Que não adianta exigir a mesma coisa para todo tipo de fornecedor. Então, muitas vezes é a criação de uma matriz onde a gente vai definir qual é a periodicidade, qual é a frequência que determinadas atividades vão ser executadas dentro de cada nível de risco, né? Então, um exemplo, tá? A gente citando aqui a questão da visita presencial, né? Uma auditoria lá presencial. Então, para fornecedores de alto risco, a cada 2, 3 anos, a gente pode fazer algum tipo de auditoria presencial para validar. Enquanto para de baixo risco não faz sentido, né? O custo é muito elevado para a gente, de fato, implementar isso em fornecedores de baixo risco. Então, é ter essa visibilidade, fazer esse trabalho, essa triagem, né, e mapeamento dos fornecedores e, de fato, implementar e ter o time por trás disso para manter a roda girando, né, que, de fato, não é algo que a gente vai lá, implementa uma vez, dá as costas e vai embora. Né? Sem dúvida. E muitos mapeamentos desses de risco, né, de terceiros, eles não têm efetividade exatamente por não terem essa proporcionalidade, né? E aí acaba que você envia, solicita evidências para um
um fornecedor de risco baixo, que ele sequer tem condição de responder. E aí você vê que o seu projeto também não caminha da forma correta. Né? Então é muito importante a gente ter essa personalização. Né? E aí, entrando aí na reta final, eu acho que a gente lançar uma enquete aí, se vocês puderem responder. Enquanto vocês respondem, a gente aproveita aí para deixar vocês à vontade, qualquer dúvida que vocês venham ter, né? Se vocês tiverem, fiquem à vontade aí para lançar no chat, que a gente vai respondendo à medida do possível. Então a enquete é, né, sua empresa já passou por algum problema operacional originado por um terceiro? Será que algum terceiro, né, um incidente que foi originado por um terceiro, já levou algum impacto direto na empresa de vocês? Vamos aguardar um pouquinho para todo mundo conseguir responder. Acho que o número parou de mexer aqui, então acho que já está ok, né? Então, dentro do nosso público, então, são respostas, uma resposta bem positiva, né? Então a gente tem aqui que 83% das pessoas que estão participando do nosso webinar as empresas não passaram por incidentes ocasionados por um terceiro, né? Isso é um ponto positivo. Porém, a gente tem outros números aqui, né? Eu acho que resumem bem essa conversa que a gente teve aqui, né? São algumas questões de direcionadores, desafios e as principais consequências, né? Então, a gente vê que 36% das empresas responderam que o processo de gestão de terceiros foi orientado por conta de conformidade, né? Por uma questão regulatória, algum requisito exigido, que faz um link, eu acho que muito forte com o nosso cenário de LGPD, né? A gente vê que muitas empresas estão, de fato, se mexendo por conta da LGPD para fazer esse processo de gestão de terceiros. E também que os mesmos 36%, né, que entendem que precisam garantir que esses terceiros não tragam novos riscos cibernéticos aos seus negócios, né, que é aquela questão que a gente comentou no início, de grandes vazamentos de dados ocorrerem muitas vezes em bases de terceiros. É interessante que esse 36%, né, está orientado pela conformidade com alguma estrutura regulatória. Mas se a gente lembrar daquele segundo slide, nem sempre a obrigação regulatória mitiga os riscos. Exato. Então apesar de ter 36%, desses 36%, muitos riscos não estão cobertos ainda. Exato. Que aí eu acho que conversa perfeitamente com os outros 36%, né, que é essa preocupação de evitar riscos cibernéticos, né, de maneira geral, né? Então, essa questão de estar seguro e estar compliance, né, que de fato são grandes direcionadores, né? Como desafio, né, eu acho que tem toda essa questão de entender que é um processo que de fato vai exigir aí um trabalho por trás muito forte, né? Como comentei, não é só criar o checklist, criar lá as cláusulas e dar as costas, vai ter que monitorar isso, né? Então, e é um processo, muitas vezes, criar essa estrutura ou terceirizar tem que ser levado em consideração nos custos da empresa, né? Então, a gente vê que 1 em cada 3 empresas dizem que levam mais de 1 mês para fazer essa avaliação. Então, todo o processo leva mais de 1 mês para avaliar um fornecedor, né? E que 3 em cada 4 citam falta de recursos como grande inibidor de sucesso. Então, de fato, é algo que precisa ser planejado e de maneira estratégica dentro da empresa para garantir que essa estrutura seja construída de maneira que ela vá se manter a longo prazo, né?
Esse índice, né, de 48% que admitiu que avalia menos da metade dos fornecedores críticos. Então, a gente está falando ainda daquele, já fazendo aí essa separação. Um nicho muito pequeno. Realmente, e aí é aquela coisa, todo investimento, às vezes, que foi feito em segurança, em privacidade, interno, ele pode se perder, né, a partir de um desses fornecedores críticos. Então, acaba que você fecha uma porta de riscos, mas deixa a outra escancarada. Exatamente. E como consequência, né, 74% das empresas responderam que um problema originado em um terceiro trouxe, né, um impacto operacional na empresa deles. Então, é aquilo que a gente citou, né, a gente tem que ter esse planejamento de disponibilidade, por exemplo, né, imagino que um sistema que saia do ar pode, uma empresa de e-commerce, por exemplo, né, então a plataforma web lá que está hospedada no ambiente da Microsoft, se o ambiente da Microsoft cair, é aquele período ali que a plataforma ninguém vai conseguir acessar, fazer compras lá. Então isso é um impacto muito grande, né? Então isso tem que ser pensado, qual o plano para garantir a disponibilidade do sistema, mesmo quando algum fornecedor nosso venha a ter algum tipo de incidente, né? E a questão de 55% levaram, de fato, a alguma violação de conformidade, né? Então, um incidente em um terceiro que originou uma violação de conformidade para a empresa. Nessa questão de violação, né, de conformidade, a LGPD, ela prevê as multas aí de até 2% do valor do faturamento, ou até 50 milhões, né, de reais por infração. Então, avaliando aí essas leis de privacidade, o impacto de uma violação de conformidade pode ser muito significativo, além do impacto reputacional, né? Então, é motivo aí de alerta, né? Legal. E aí a gente traz dentro, acho que de tudo que a gente conversou, quais são os principais desafios, né? Então, toda a questão de regulamentações em constante evolução, né, obstáculos legais e contratuais, isso é até um ponto interessante, né, que muitas vezes os próprios fornecedores podem usar as regulações como um obstáculo para ceder algum tipo de informação, né? Então, imaginando que o fornecedor venha passar por uma auditoria, ele cita a própria LGPD, por exemplo, como um obstáculo para não ceder algum tipo de informação e não passar algum dado para validar que ele possui aquele controle implementado, né? Então, tem uma amarração jurídica aí muito importante a ser feita nesse processo, né? A questão da velocidade também, do aumento de ataques, né, e violações de dados. Então, esses sistemas, eles que possuem grandes volumes de dados, eles são foco, né, de usuários maliciosos, e a gente sabe que as ameaças também estão em constante evolução, né, e a gente precisa ter um cuidado específico para esses ambientes com grande volumetria de dados, né. A gestão descentralizada, né, de contratos. Então, tem muitas empresas que, até como um passo anterior, né, naquele passo de planejamento, mapeamento, triagem, é entender como está a gestão de contratos dentro de casa, né, para que aquele ciclo lá de segurança by design, by default, aconteça em qualquer lugar que esse contrato venha a ser gerido, né. Se tiver uma área de compras lá, enfim, independente da área, né, que faça a gestão centralizada dos contratos, a complexidade para a gente implementar isso dentro de uma área só mas se a gente tem a gestão descentralizada, a gente tem que juntar todo mundo, deixar todo mundo na mesma página, para que todos tenham conhecimento do processo, né, de contratação e de seleção. Aquilo que a gente comentou, então, falta de pessoal e muitas vezes um ponto focal, nesse caso, trazendo a LGPD, de um encarregado de dados, né? Então, a gente vai ter lá todos aqueles controles que a gente vai exigir do nosso fornecedor, mas quem é a pessoa dentro do nosso fornecedor
que é o responsável por responder, entender os controles, fazer essa comunicação para a implementação, para que a gente não caia naquela questão de uma pessoa da área de negócio vai receber um questionário técnico e não vai saber responder, né? Então, é um ponto muito importante também ter esse mapeamento. Nesse aspecto do encarregado, além de ser uma obrigação legal, né, para todos os controladores de dados, quando as empresas recebem uma requisição de um titular, elas precisam prever o apoio dos fornecedores para responder àquela requisição em alguns casos. E aí, se você não tem um ponto focal, né, o prazo da LGPD é de 15 dias para responder essa solicitação. Então, é um prazo relativamente curto. Então, realmente, é um ponto de atenção importante que os seus principais processadores aí de dados tenham um ponto focal, de preferência já nomeado como encarregado. Perfeito. E o último ponto, acho que de principais desafios, é essa questão que a gente comentou bastante também, que é entender, né, o risco, o porte, segmento da empresa versus os controles que serão auditados, né? Não adianta a gente exigir os mesmos controles para uma empresa de data center, para uma empresa que faz talvez a jardinagem da área física, né? Então, qual é o nível de controles, quais são os controles que a gente vai auditar para cada tipo de porte, segmento e risco dos terceiros, né? Então, acredito que são 5 pontos aí bem importantes que devem ser levados em consideração nesse momento aí de planejamento, triagem e mapeamento dos terceiros. E, até pelo tempo, a gente gostaria de convidar vocês para conferir aí os demais painéis, né, da trilha. Então, deixar vocês à vontade aí, caso tenham alguma dúvida, algum questionamento, por favor, podem colocar aí no chat. E era o que a gente tinha para apresentar hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bem. E obrigado pela presença de todos.